Está no ar, Carreira e suas vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, o podcast que conecta você que nos acompanha a histórias inspiradoras. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que está no centro do desenvolvimento econômico do Brasil: a produtividade no agronegócio, inovação no campo e a capacidade de superar desafios climáticos com inteligência e conhecimento. Meu convidado é Leandro Barcelos, é consultor agronômico, reconhecido nacionalmente por trás de um grande recorde brasileiro, que é a produtividade da soja, reconhecido pelo SESB 2025. Ele é especialista em fisiologia vegetal, com mais de 4 décadas. Olha quanto tempo ele trabalha Muito com tempo. isso, já viu muita mudança no Brasil, né? 4 décadas de experiência no campo, Leandro construiu uma trajetória marcada pela resiliência. Ele é filho de produtores rurais e desenvolveu um método que chama-se a raiz da solução. Para isso, nós vamos conversar, falar sobre ciência, experiência prática e visão estratégica para transformar grandes desafios em resultados extraordinários. Leandro, seja muito bem-vindo, é uma grande honra para mim ter você aqui conosco. Obrigado a todos. A honra é nossa. Eu gosto muito, né, de falar disso, falar de que a gente pode ter uma vida melhor, com mais constância, né? E isso, o conhecimento é bastante importante. E obrigado pela oportunidade também, né? Porque eu sempre falo, a gente tem que honrar quando a gente ganha uma oportunidade de falar, é uma responsabilidade muito grande, mas também uma honra. Então, muito obrigado, Cláudia, pela oportunidade. A gente está conversando e levar alguma coisa de inspiradora e de conhecimento para outras pessoas, né? É exatamente isso, né, Leandro? A gente precisa tirar um pouco o olhar das grandes metrópoles e se voltar para o campo novamente, porque é onde tudo começa, né? A alimentação, a saúde, o clima. Então, a gente precisa dar mais atenção a isso, sim. E você é reconhecido como uma das grandes referências no Brasil em produtividade de soja, né? O que que os produtores de alta performance, Leandro, fazem de diferente que a maioria ainda não percebe dentro da lavoura? Muito bom. E só complementando, né? Eu falo hoje a cidade e o campo, né? Um precisa do outro, né, Cláudio? Porque a gente está aqui para viver, para comer e precisa alguém que produza comida, alguém que compre a comida. Então não tem, né? Todo mundo precisa de todo mundo e está tudo bem. E isso é importante porque a tua pergunta ela tem uma valia muito grande porque o agricultor que ele tem alta performance primeiro, ele utiliza melhor os recursos naturais, ele é mais sustentável. Parece até ser meio difícil de acreditar, mas é justamente quando o agricultor tem produtividades altas, ele sequestra mais carbono, porque o nosso alimento que a gente tem no dia a dia, a soja, o milho, o algodão, é tudo gás carbônico que está no ar ou no solo, que transformado através da fotossíntese virou um açúcar, virou as plantas, virou o que a gente come. Então, se o agricultor tem uma produtividade maior, ele está sendo mais sustentável. E aí vem a o que esse cara, o que essa pessoa tem feito de diferente? Justamente ele tem cuidado mais do solo dele. Para o pessoal entender, uma planta, para ela ter alta performance, é igual uma pessoa que ela tem que ser bem educada quando ela nasce, quando ela é pequena, uma casa que você constrói com um bom alicerce, porque se não tiver um bom alicerce, qualquer vento, qualquer tremidinha, ela racha, ela tem problema. Não adianta ter uma casa bonita e o alicerce ruim. E o agricultor que tem alta performance hoje, ele cuida muito bem do solo dele. E o que é o cuidado desse solo dele? É justamente a parte que a gente fala de física, é cuidar da compactação, que é a parte de adensamento, mas principalmente a parte da biologia, da parte da vida do solo. Um agricultor só tem alta performance se o solo dele estiver vivo. Isso, então, requer ter planta de cobertura, cuidar para não ter erosão, o solo dele bem coberto. E essa palha que ele vai estar plantando é alimento para os micro-organismos. E os micro-organismos é que fazem dar o salto de produtividade. É incrível o que acontece no solo, essa associação.
né? A planta ajuda o micro-organismo ajuda a planta. Então, essas pessoas que têm alta performance, elas se preocupam com o ambiente de produção. E esse ambiente de produção é um solo vivo, para resumir, a gente, né, pode dar algumas dicas depois pela frente, e pensa a longo prazo. Quer dizer, ele cuida do solo dele a longo prazo. Então, ele consegue ter alta produtividade e também resiliência. Então, ele não tem muito alto, aquela história, tô quebrado, tô rico. Não é assim. Ele é mais estável. Mas essa é a forma que o pessoal de alta produtividade pensa, e daí ele consegue seguir em frente, tendo lucratividade. E aquela história, quanto mais comida, Cláudio, mais barato fica, né? Tá tudo certo. É por aí a ideia de uma pessoa de alta performance, de um agricultor de alta performance. A gente tem percebido, Leandro, até pelas novelas, né, que as televisões têm trazido, né, as emissoras têm trazido, essa preocupação com o campo, que existe o tempo de colher e o tempo de mudar a planta, mudar o solo, aerar o solo, cuidar do Uhum. solo. Tem se falado cada vez mais disso, a própria Embrapa tem atuado muito ensinando o agricultor, né? E a sua trajetória, ela começou em condições muito diferentes da realidade que você vive hoje, né? Sim. Como esses desafios que você enfrentou durante a sua vida ajudaram a construir essa visão técnica que você tem, que deu origem ao seu Legal. método, a raiz da solução? Ah, legal. Eu nasci dentro no Rio Grande do Sul, né, dentro de uma lavoura de soja, tenho 54 anos, então desde lá. E, como a gente estava falando, eu já passei por muitas ondas, né? Essa história de alto e baixo, a gente já passou por umas quatro, e o agro é assim. Porque é a lei da oferta e da demanda, essa parte de mercado, é clima, então é El Ninho agora, né? Todo mundo fala do El Ninho, super El Ninho, todo mundo preocupadíssimo, e não é tanto assim. Quem está preparado, claro que a gente sempre sofre. Eu sempre digo, quando a gente está doente, a gente pega uma gripe, ela pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, então tem um sofrimento, mas ninguém precisa morrer por causa de uma gripe, né? Então a gente vai ter que enfrentar esse El Ninho. Como é que foi minha vida? Dentro da agricultura, no Rio Grande do Sul, então a gente sofria com esses períodos ruins, seca, excesso de chuva, e isso é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma lavoura, de uma fazenda, os altos e baixos, porque não é só o dinheiro, é o psicológico, é a frustração, é a família, né? A família sofre toda junto quando vai mal, né? E aí, quando eu vim morar para a Bahia, aqui a Bahia é uma região que chove um pouco menos, né, do que o normal, o Mato Grosso chove um pouco mais, o Sul, e a gente tinha muito problema de secas, né? E nós colhíamos muito mal. Qualquer período de 20 dias, 25 dias sem uma chuva, a gente caía a produtividade. E daí, pô, começamos a pensar, cara, o que que nós podemos fazer? Se o solo, Cláudia, é interessante as pessoas entenderem que ele é o nosso reservatório de água, né? Lá dentro dele é que não é no açude, no rio, o nosso solo com a macroporosidade, os poros que tem nesse solo, ali é como se fosse uma esponja. Vamos fazer uma analogia assim? O solo é a nossa esponja. Então, se nós temos uma esponja que não está toda compactada, ela está direitinho, aqueles canais, o solo armazena água. Aí a gente começou a pensar, peraí, mas se o problema é a água e esse solo é profundo, então lá embaixo tem água, o que que eu preciso? Eu preciso que a raiz chegue lá. Porque a gente tem que entender uma planta assim, ó, pensa na raiz como se fosse a nossa boca. A boca da planta é o sistema radicular. Para ela comer, ela precisa de raiz ou beber, porque a planta, na verdade, ela não é que nem a gente que mastiga, né, a comida, o nitrogênio, o nutriente está ali naquela solução, é como se ela fosse beber uma sopa, né, de nutrientes. Quando ela absorve água, os nutrientes vêm junto com aquela água, né? Então, mas peraí, se nós não temos raízes, então a planta não tem boca, então ela não bebe. E daí, se ela tem uma raiz menor, ela bebe menos, ela sofre mais. O que que a gente começou a construir? O que que nós precisamos para ter raízes profundas e sadias? Aí que entrou o método que a gente fala, nós temos que dar condição para que essa planta cresça a raiz. O que que é isso, então? Não tem impedimento físico, tipo um solo compactado, sabe? A gente vai passando com as máquinas, assim, igual fazer uma estrada. Tu não consegue cravar uma faca. Pô, como é que a raiz vai conseguir crescer num solo compactado? Oxigênio. A planta respira exatamente igual a nós. É, inclusive a mitocôndria.
Então, se não tem oxigênio no solo, ela não respira, ela também não tem energia. Igualmente um ser humano, um ser vivo qualquer. Então, nós temos que ter um solo aerado, nós temos que ter a nutrição, Cláudia, muito importante, equilibrada. É que eu vou tentar fazer algumas analogias para o pessoal entender, porque assim, é que nem, por exemplo, uma pessoa que está sobrepeso, ela está bem nutrida ou ela está mal nutrida? Ela teoricamente está mal nutrida, ela teria que estar no peso ideal. Então, às vezes, não é o balanço dos nutrientes. Às vezes, tu ter demais de um nutriente acaba te prejudicando, né? Então, equilibrar quimicamente o solo é muito importante. E depois, como eu falei no início, a gente cuidar dessa vida no solo. As bactérias, os fungos, tanto é que uma floresta sobrevive sem ninguém adubar. Ninguém bota adubo na floresta amazônica, na Mata Atlântica. Ué, como é que ela cresceu lá? Né? Então, isso tudo foi da material de origem. Então, como a gente pensou, eu tenho que crescer raiz. E foi esse baseado o método. Então, a gente precisava de cálcio, precisava de calcário, né? Precisava de fazer uma descompactação. Aí, isso começou a funcionar. A gente colocou em prática esse tipo de manejo, que a gente pode falar um pouquinho depois, e as plantas começaram a responder. Quando a gente viu que a raiz começou a crescer em profundidade, 1 metro de profundidade, 1,5 metros, lá embaixo sempre tem água. Que quando vem a seca, por exemplo, ela vai secar uma camada ali de 20 centímetros, né? Às vezes 30, mas isso 25 dias, 30 dias sem chover. Por isso que a gente fala, você pode colher bem mesmo com o clima desfavorável. A raiz cresceu, então nós temos mais boca de planta, absorveu mais água com nutrientes, a produtividade. Quando estava tudo bem, beleza, altíssimas produtividade. Quando estava meio um pouco ruim, mesmo assim ela absorvia água e nutrientes e ela produzia bem também. Não, né, o máximo, mas o suficiente para a gente pagar as contas. Isso, então, por isso que a gente chama a raiz a solução. E quando a gente começou a fazer isso, o pessoal perguntou assim, olha, o que importa? Para você, né? Eu sempre falo, a primeira coisa é minha família, a segunda é a raiz. Então, o que é a solução dos problemas? É a raiz. Então, aí virou a raiz da solução e a gente busca implementar, ensinar as pessoas a desenvolver e fazer isso no dia a dia da sua lavoura. É, produtor de grão, produtor de comida tem que ser um bom produtor de raiz. Que legal isso, né? Essa analogia que você fez, porque você explicou de uma maneira que qualquer pessoa consegue compreender, né? E o método com esse nome muito fácil das pessoas gravarem, e ele vai no cerne da questão, né? A raiz da solução, ela nasceu dessa prática, então, né? Essa O que prática. que existe nele que surpreende os produtores quando eles Ok. começam a aplicar os conceitos na lavoura, Leandro? Legal, essa pergunta é muito boa. Por quê? Às vezes o conceito ele é tão simples que é difícil de acreditar, porque a planta simplesmente o que ela precisa, e aí a gente chama, né, eu tenho que falar um pouquinho um termo mais técnico, que é descompactar o solo, que é deixar ele mais fofinho, né, tipo com porosidade. Então, para duas coisas. E aí o maior encantamento dos agricultores, que às vezes eles nunca é, fizeram aquilo 20 anos, 30 anos, nunca se preocuparam, né? Porque produzia mais ou menos e tal, e estava indo, né? Mas nunca se perguntaram, assim, o que é o início de tudo, que a planta precisa não ter um impedimento físico, né? A fazer muita força, porque senão ela gasta energia. É como se a gente fosse cravar um espeto na terra. Se está fofinha a terra, você, sem força nenhuma, você crava um espeto, beleza, você gastou uma energia. Agora, se está duro o chão, você tem que fazer força para cravar aquele espeto. Então você gastou 10 de energia. Então você gastou mais do que você precisaria. Então, isso a planta vai tirar de algum canto. Ela gastou para forçar ali, ela vai dar menos grão. E o oxigênio? A gente fala assim, ó, o oxigênio é o primeiro nutriente que tem que ser comprado. Porque se a planta não respirar, né, acabou tudo. É a mesma coisa, não adianta nós ter um monte de comida se nós paramos de respirar. Pô, vai sobrar comida lá. A planta é exatamente igual. Eu ainda falo que a planta ela é mais inteligente que nós, porque ela fabrica o próprio alimento, né? Através do sol, né? Faz fotossíntese, ela fabrica, ela não depende de ninguém. Nós dependemos da planta ou do boi que come a planta, né? Vamos pensar assim. Então, o que mais surpreendeu as pessoas quando elas começaram a utilizar, elas não tinham muita a ideia assim, de que a raiz era o início de tudo, ela é a base, é o alicerce de tudo. Aí, quando eles começaram a fazer esses métodos, que são simples de fazer, tem equipamentos, cara, a gente gasta um pouco de diesel, gasta, tem que investir, né?
E começaram a fazer e começou a vir resultados impressionantes, no sentido que, né, eu vou te dar um exemplo. Aqui na fazenda que eu era gerente, depois, cara, é uma longa história, né, que quebramos e voltamos, tudo. 20 dias de sol, se colhia 20 sacas de soja por hectare. Hoje, com os mesmos 20 dias de sol, se colhe 80, 90 sacas por hectare. Entende? Só trabalhando sistema articular. E é isso que o pessoal começou a entender que era mais simples do que parecia, não precisava fazer nenhuma mágica, era só cuidar do solo, deixar ele aerado e sim, aí caprichar na nutrição. E aí talvez seja a maior dificuldade, porque você dá comida, seja para um ser humano, para um animal, para uma planta, você pode dar, mas se não tiver equilibrado, as coisas não funcionam bem. É que nem a gente comer só arroz e feijão. Vamos lá, a gente só come arroz e feijão. Beleza, a gente vai, né, tá indo ali, mas a gente comeu uma salada, comeu uma fruta, né, mas aí funciona. E aí começou a dar muito certo a planta a desenvolver e ficar mais resistente. Então, o método, acho que o grande atrativo dele, é que ele é simples de fazer. E uma coisa bem importante, Claudio, que eu acho que talvez você escute. O pessoal fala, mas agora deu guerra no Irã, deu guerra com a Ucrânia, daí faltou o cloreto de potássio, o fósforo agora, não sei mais o que. Existem dois produtos que são muito importantes para a construção de raiz, que um se chama calcário e o outro se chama gesso, que são cálcio, magnésio e tal. Eles existem abundantemente no Brasil, em todo o canto do Brasil, não precisa importar nada. Tá tudo aqui. Então, o básico, ó, calcário, gesso, uma descompactação e as plantas, né, de cobertura, que a gente fala, não precisamos importar nada, tá tudo aqui dentro do Brasil. Entende? Então, nós temos eu acho que isso é o mais impressionante, eu acho que, resumindo para você, a simplicidade, né, de fazer. Fazer isso aqui, depois você claro, coloca outras coisas que vão ajudar a planta, mas o alicerce é fácil de fazer, simples, e nós temos tudo aqui no Brasil, e com certeza não precisamos sofrer tanto, não. A gente tem a condição e o conhecimento. Ó, tu falou, lembra da Embrapa? Nós temos conhecimento no Brasil. O que falta, às vezes, é chegar no agricultor, né? Eu acho que isso é um desafio que a gente tem pela frente, é o conhecimento chegar no agricultor. E você trouxe muito bem, né, porque em tempo de guerra, todas as pessoas ficam preocupadas, né, porque de alguma maneira a matéria-prima acaba não chegando no Brasil ou chega com valores exorbitantes, né. E se a gente tem a solução aqui, é muito mais fácil e muito mais coerente para poder se produzir, né. Você falou que você mudou para a Bahia, né, em que Uhum. lugar da Bahia que você está? Hoje eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, né? Bem longe de Salvador. O pessoal diz, mas então tá na praia. Não, nós estamos a 1.000 quilômetros de Salvador, é aqui na divisa com Goiás, Tocantins. É É uma interiorzão então. interiorzão da Bahia, interiorzão do Brasil. É uma região exclusivamente agrícola, né? É semelhante a Sorriso, Mato Grosso, Sinop, mas é a cidade central, perto de Barreiras, que era uma cidade um pouquinho mais famosa, né? Mas hoje, Luiz Eduardo é uma cidade que em 25 anos, ela se formou em 25 anos, hoje tem cento e tantos mil habitantes, gira nem sei quantos bilhões aqui de. É uma região muito legal. Uma cidade, aquela história, quem quiser trabalhar, moço, aqui tem lugar para todo mundo. É uma cidade em plena expansão. Muito bom você dizer isso, né? Porque tem sempre gente que precisa aprender a trabalhar de maneira correta e terra para isso a gente tem, né? Tem. Nos últimos anos, Leandro, o produtor rural enfrentou seca, excesso de chuva, alta de fertilizante, até Fertilizantes. instabilidade no mercado, né? Qual Uhum. que é o maior erro que ainda impede muitos produtores de alcançarem altas produtividades, mesmo diante desses desafios? Ok. Eu acredito, é muito importante a gente falar disso, porque lidar com essa parte do solo, principalmente, e da planta, você entender de fertilidade do solo e da nutrição da planta. Se nós quiser fazer uma analogia hoje em dia, ou você vai lá num endócrino e num nutricionista, ou numa nutrologia, né? Que hoje tem um nutrólogo, né? Eu até hoje estou me chamando de nutrólogo, porque você tem que entender da fertilidade e da fisiologia vegetal. E quando você vai para esse lado de você conseguir
agregar ou comungar as duas coisas, você entender como é que funciona uma planta, igualmente como funciona um ser humano, né, eu acredito que esse é o grande salto, a grande diferença. Mas aí que vem uma parte importante. Para o agricultor, porque se o agricultor sofre, todo mundo sofre. Eu acho que esse, Claudio, é o meu maior sonho, e hoje assim, é um prazer enorme estar contigo aqui, porque o maior sonho é fazer as pessoas do campo entenderem a cidade e a cidade entender o campo. Que nós somos brasileiros, um depende do outro, nós não somos inimigos, e o agricultor, ele sim, ele cuida das coisas. Sempre tem aquele 10%, né, que beleza, mas o agricultor é muito preocupado com o meio ambiente. Hoje, inclusive, a lei é muito severa para o agricultor hoje, se ele arrancar uma árvore, se ele não cuidar de um rio. Mas quando você consegue entender isso e consegue fazer com que o conhecimento, acho que hoje o que está faltando é o agricultor em si abrir um pouquinho a mente, né? E eu acho que isso serve para qualquer coisa, para ele ver que tem coisas novas, que o que se fazia há 20 anos atrás não serve mais, entende? Ou há 10 anos atrás. A genética mudou, o nosso custo, como né, você comentou, o nosso custo evoluiu, né? Não, e não é só questão não do fertilizante, do defensivo, são os custos fixos mesmo. Impostos, óleo diesel, depreciação de máquina, juros, é uma carga gigantesca para a gente, né? Como na cidade também. Mas eu acho que hoje o que está faltando um pouquinho e que a gente pode ajudar muito é levar o conhecimento, ele existe, né? Isso que a gente fala hoje do método, da rede da solução, tem coisas, por exemplo, calagem, que é o uso de calcário. Isso existe há 40 anos, 50 anos, né? Mudou um pouquinho, talvez, a forma de calcular, mas falta muito o agricultor abrir, ser receptivo para ele aprender, né? E um pouco é aquela história, ele fazia de uma maneira, mas o resultado não está acontecendo. Então tem que fazer de maneira diferente. E hoje nós temos profissionais no Brasil. O Brasil é riquíssimo em bons profissionais, porque nós somos o celeiro do mundo, né? A gente hoje só alimenta aí 20% da população mundial tranquilamente, né? Então acho que falta, Cláudia, o agricultor, ser mais receptivo, aberto, para que ele aprenda novas coisas. E, principalmente, nós temos uma coisa que nós falamos assim, muito, é desaprender para aprender novamente, né? Tem coisas que nós temos que desaprender. Aqui, ó, não serve mais, tenho que aprender novamente. E eu acho que essa é a busca que a gente tem que fazer, e é o grande segredo para a gente ficar estável. Porque eu falo muito assim, quando vem o clima, e uma coisa legal, cara, o clima quando está seco, ou ele está chovendo demais, que nem vai acontecer agora, o método que a gente faz, ele é o mesmo para as duas coisas, olha que legal. Não é diferente. Você cuidar do teu solo, tanto para a seca quanto para o excesso de chuva, é a mesma coisa. Agora, o agricultor tem que dar uma chance para ele mesmo aprender algumas coisas diferentes, colocar em prática aos poucos, com segurança. Ele vai tornar a vida dele mais segura e a vida da população brasileira mais segura também, porque não vai faltar alimento. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Exatamente isso, e você trouxe muito bem, né? O que era feito há 20 anos atrás já não serve mais para o momento, porque a gente tem tecnologia, tem genética, e as feiras ao longo do Brasil, as feiras agro, elas trazem muito bem isso, né? O agricultor que se interessa, está muito longe da Embrapa, ele pode visitar as feiras, né, para poder entender. As máquinas são maravilhosas, né? Elas são Uhum. capazes de poder ajudar o agricultor a entender melhor o que ele precisa fazer, né? E você costuma afirmar, Leandro, que a produtividade é a principal ferramenta para proteger a rentabilidade da fazenda, né? Por que produzir mais com eficiência se tornou tão importante do que simplesmente cortar custos, né, para poder melhorar a situação? Essa é a grande questão e que a maior polêmica que existe, né? Porque cortar custos, obviamente, ele é importante. Um ano que nem esse, né? O Brasil inteiro está sofrendo, Cláudia, sabe? Não é só no agro, empresas, tudo, e se pensa em cortar custos. Mas aonde a gente pode cortar o custo? Tem coisas que a gente até pode. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tu tem um carro que faz 6 quilômetros com um litro de gasolina, você vai trocar por um que faz 10, mas tu continua com o carro, né? Porque tu precisa dele, tu não pode vender o carro, né? Então aí tu cortou um custo e está conseguindo a mesma coisa. Então, e por que eu falo da produtividade? Existe sim a maneira, e esse é o grande paradigma a ser quebrado,
que a maioria pensa que para eu colher mais, eu tenho que investir, colocar muito mais dinheiro, e não é assim que funciona. Na vida, no solo, ele é químico, ele é matemático, mas ele não é assim estanque. Ah, uma coisa potencializa a outra. Entende? Por isso que eu falo, a pessoa para ter uma alta produtividade com lucratividade, que você pode colher 100 sacas de soja, como a gente fala, 300 de milho, 400 arroba de algodão, a gente lida com tudo isso aí. Mas se você não investir certo, colocar o dinheiro no local certo, você pode estar gastando a mais, colocando o dinheiro fora, entre aspas, né? Vamos pensar. Quando você começa a entender o sistema e como que uma coisa se relaciona com a outra, você potencializa. Vou te dar um exemplo. Nós colocamos o nitrogênio e o potássio no nosso solo. Quando a gente tem uma vida, tem bactérias que existem, só que elas precisam da palhada, elas precisam do oxigênio, não dá para ser naquela terra nua, aquela terra assim que está jogada lá, exposta. Aquilo lá, uma temperatura do sol. Imagina, pensa, tu vai lá na areia da praia. A temperatura da areia da praia está 60 graus, 50 graus. Quem é que sobrevive a 50 graus? Nem bactéria sobrevive, né? Então, quando tem essas bactérias e fungos, elas, e às vezes nem tem explicação para isso ainda aqui, ela potencializa, ela ajuda a planta a absorver mais aquele nutriente. Então, quando a gente começa a unir tudo isso. Aí, você investindo no certo, você investe um e volta três. Mas tem que saber fazer isso. Existem essas inter-relações. Não é um nutriente. O nitrogênio é isso, o potássio é isso. E a gente pode fazer analogia com a gente mesmo, com a nossa nutrição. É exatamente a mesma coisa. O potássio, ele influencia no nitrogênio. Se eu colocar excesso de potássio, ele vai influenciar no nitrogênio. Então, nós temos que saber isso. No momento que a pessoa tem, existe esse conhecimento, ela consegue investir o certo e aumentar a produtividade. É, é, eu, você já parou para pensar o seguinte: o que, que é a nossa vida? É simplesmente a energia do sol. Porque se não tivesse o sol, não existiria a vida. Por quê? Porque essa energia que vem do sol bate numa folha verde, lá tem a clorofila e tal, que ela é verdinha, e lá acontece um fenômeno que se chama fotossíntese. Transforma essa energia do sol em açúcar, açúcar mesmo, glicose. Essa é a fonte da vida. Tudo começa com a glicose. Então, quando a gente tem uma planta que consegue absorver melhor a luz do sol, ser mais eficiente, né? E daí tem vários fatores, água, nutriente, vida, ela produz mais açúcar, sobra mais essa energia. Então, o que quer dizer o quê? É a mesma coisa que se você vende mais com custo X, você lucra mais. A planta também. Quando ela fica mais eficiente, ela produz mais açúcar, capta mais o sol. Tinha um professor que falava assim: a produtividade é a arte de colher o sol. Então, você consegue ter mais. E aí você sobra mais dinheiro. Por isso que a produtividade, ela e eu falo assim, eu nunca vi alguém que colhe bem quebrar. Agora, quem colhe mal quebrar, eu já vi bastante. Né? Então, e aí tem um detalhe importante para nós terminar a resposta. A gente existem certos custos dentro da nossa vida e dentro das nossas empresas e tal, que não muda se você colher 50 ou você colher 100. Vou te dar um exemplo. Eu gastei X litros de diesel para plantar 1 hectare de soja. Se eu colher 50, o custo é aquele. Se eu colher 100, o custo também é o mesmo. Então eu diluo o custo fixo. Porque uma coisa que às vezes as pessoas fazem, elas só contam se nós contasse só o nosso custo do mercado. Nós só vamos no mercado. Mas peraí, a nossa casa que nós estamos morando, ela deprecia. Daqui um tempo a gente vai ter que dar uma reformada na janela, a gente vai ter que dar uma reformada na porta, nós vamos ter que fazer uma manutenção. Isso é custo também. Então, quando você colhe mais, esse custo dilui e aí a lucratividade é maior. Por isso que eu falo que produtividade é que paga a conta e quem produz mais, quem tem maior produtividade tem mais lucro. Investindo certo, não pode investir errado. E daí requer conhecimento. E me fala uma coisa, Leandro, existe um limite para a produtividade de soja, ou o Brasil ainda tem um enorme potencial de crescimento dentro dessas áreas já cultivadas? Onde é que estão essas oportunidades no Brasil? Excelente, ó. Hoje a genética, olha bem que legal. A genética de soja, para talvez quem não entenda, vamos falar de um número, né, que não precisa saber exatamente. Mas hoje geneticamente, a soja ela tem potencial de produzir 300 sacas por hectare. Se nós pegar de 60, isso são
18 mil quilos de grão por 1 hectare. 1 hectare é 100 metros por 100 metros, é como se fosse uma quadra, né? 100 metros por 100 metros é 1 hectare. E a gente no Brasil, hoje, a média brasileira é 60 sacas por hectare. Então nós estamos produzindo 5 vezes abaixo do potencial genético. Então nós temos um caminho enorme. Ah, Leandro, mas espera aí, o clima influencia isso? Sim. Tá? Então estudos hoje científicos nos mostram que sol, temperatura, relevo, altitude, essas coisas, a gente tem potencial de produzir tranquilamente 170, 180 sacos por hectare. Inclusive, o recorde mundial de produtividade de soja de um americano, Alex Harrow, ele produziu 244 sacos por hectare de soja. Uau, que O loucura! recorde brasileiro, que inclusive foi batido agora esse ano, é 156 sacas por hectare, né? O recorde brasileiro. Então, beleza, mas o que o clima nos tira? E aí, eu acho que talvez a melhor questionamento que você fez foi esse. E esse é o grande paradigma a ser quebrado. A água em excesso e falta, ela nos tira a produtividade? Com certeza. Se a gente não está tudo certinho, faltou água, a tendência é produzir menos. Então, existem estudos, a gente tem esses estudos, existem esses estudos mundialmente falando também, que a gente chama de yield gap, que é o que? Lacuna de produtividade. É um termo em inglês que a gente fala. É tipo, o que nós estamos deixando de produzir por falta de água e por falta de manejo. O que nós estamos fazendo bem? E hoje, a falta de água, ou excesso de água, ela nos tira 20 a 30 sacas. Vamos colocar do potencial genético 10%. Não tem, a gente não controla o clima. Ele vai nos dar ou tirar. Agora, o manejo, como que a gente planta, como que a gente cuida da planta, hoje ele nos tira 50 a 60 sacas de soja por hectare. É muita Então, coisa. e tá na nossa mão, Cláudio. Depende de nós. Não, por isso que eu falo, a gente pode colher bem em qualquer clima. Ele vai influenciar a gente, obviamente, a nossa planta, num ano de El Niño, num ano de Laninha, mais frio, mais quente, influencia, obviamente, mas não é ele que determina se a gente vai ver. Catástrofe é uma coisa, chuva de granizo, vendaval, pegou fogo, aí tudo bem. Mas faltar um pouco de água, faltar um pouco de luz, que é uma coisa importante, muita gente não pensa, mas o dia nublado, Cláudio, um dia sem luz é a mesma coisa que uma fábrica parada, porque pensa, ó, o sol, se não tiver sol, não tem fotossíntese. Pode ter água, pode ter. Então, um dia nublado, a planta tá parada, ela não está fazendo exatamente nada. Então, às vezes, um dia nublado é pior que um dia de seca, entende? Então, beleza, mas como que a gente faz tudo isso aí? Tá na nossa mão. E é isso que nós aqui da Raiz e a gente quer ensinar todo mundo, é que podemos praticamente dobrar nossa produtividade de soja, né, investindo 15% a mais e dobrar nossa produtividade de soja. Isso só está dependendo de conhecimento. E o conhecimento existe, só falta colocar em prática. Entende? Então, a gente chama no Brasil isso, ou de qualquer coisa, de extensão rural. O que é? É conectar a Embrapa, a universidade, o centro de pesquisa com o agricultor. Né? E isso, hoje, infelizmente, a nossa extensão rural no Brasil, e é isso que a Raiz da Solução tenta fazer, é conectar essas duas coisas. Então, como você falou, uma feira, um congresso, talvez o técnico falar uma linguagem para o agricultor, entende? Porque se eu falar, vou te dar um exemplo aqui só para a gente brincar. Se eu falar que nós vamos pegar a luz do sol e vai ter uma enzima que se chama plastocianina, que ela vai fazer a conversão e vai formar glicose. Tá, pessoa, quem que vai entender o que é isso? Agora, se eu disser assim para ti, a energia tem a energia do sol, tem uma moléculazinha lá, que ela pega aquela energia e transforma em açúcar. E açúcar isso é fotossíntese. Pegou o gás carbônico da água, o gás carbônico do ar, a água do solo, a luz do sol, aquilo lá foi transformado em açúcar. Isso é fotossíntese. Então, quer dizer, falar a linguagem de que a pessoa entenda. Né? Então, eu acho que é isso. Tá? Mas, no momento que as pessoas fizerem e colocarem isso em prática, eu falo que o agricultor vai ganhar mais. E para mim, aí que está o grande, assim, eu fico, assim, às vezes até meio angustiado, porque quando a gente produzir mais, a comida vai ficar mais barata, Cláudio. Se nós produzir mais soja, mais milho, porque daí aquela história, não, ninguém come soja. Sim, mas a galinha come soja, o porco come soja, o milho, né? A proteína que fez a gente evoluir, ela vem de várias coisas, mas tá.
vai custar menos para o agricultor? Às vezes tem alguns agricultores que eles ficam bravos comigo, porque dizem, Leandro, mas se nós produzir mais, vai aumentar a oferta e vai valer menos o nosso produto, né? Então, eu disse, tá, mas se você colher mais e vender um pouquinho mais barato, você vai ganhar a mesma coisa, só que a comida fica mais barata. E a gente tem uma missão aqui na Raiz da Solução que é fazer com que mais pessoas tenham acesso à comida e mais barata. E se nós produzirmos mais, a comida fica mais barata. Porque é o sentido da vida, entende? Então a produtividade, eu falo que aumentar a produtividade ela é meio que é um trabalho social, sabe? Todo mundo fica bem, né? E E dá tá para tudo certo. perceber, Leandro, a paixão que você tem, não só em explicar para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo, mas para poder compartilhar com todos os outros produtores, porque a gente sabe que existem produtores de vários níveis culturais, pessoas que estudaram para seguir a carreira como você, e pessoas que começaram por origem da família mesmo, né? Que Isso. nasceram no solo e continuam no solo. E você tem dedicado muito tempo da sua vida ensinando os produtores a entenderem melhor o que é o solo, né? O que é que te motiva essa missão de compartilhar conhecimento em vez de guardar para você como é que tudo funciona? Eu aprendi que o que a gente vem fazer nessa vida, né? O que nós estamos fazendo aqui? Acumular bens, eu entendi, o dia que eu fiz 50 anos, Cláudio, eu acordei, isso é verdade. Eu acordei 50 anos, minha esposa me deu os parabéns e eu pensei, cara, vou morrer um dia, né? Eu disse, e o que que eu tô fazendo, né? Tipo, eu vou levar o carro, vou levar a terra, vou levar o quê? O meu computador, não vou levar nada. E ainda 3 meses depois, 5 meses, todo mundo nem vai lembrar mais que eu existia. Então, e eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, e uma coisa que eu falo assim, morrer é ser esquecido, né? Então, o meu avô falava uma coisa interessante, um dia ele me falou assim, eu tinha uns 15 anos, ele falou, Leandro, eu só vou morrer o dia que você morrer, porque enquanto você estiver vivo, você vai lembrar de mim, então eu estou vivo. Agora, o dia que, por exemplo, as suas filhas que não me conheceram, elas não vão lembrar de mim, então aí eu morri. Então, eu queria deixar alguma coisa para o mundo que eu gostaria de ser lembrado por ter feito alguma coisa. E eu entendi que não é a gente cobrando, não é a gente vendendo, dando. Tem uma passagem, um livro que eu li, das 7 leis espirituais do sucesso, que chama Giving and Receiving. Dar e receber. Então, eu entendi, e Deus foi muito bom comigo, porque eu tive um sofrimento, assim, ó, eu já fui um cara com 20 e tantos anos, 30 anos, tinha muita coisa, consegui muita coisa e quebrou, sem nada, ficou sem nada, sem nada, sem nenhum real na carteira, né? Teve um Uau! episódio na minha vida que eu estava aqui na Bahia, eu cheguei, porque a gente brinca, né? O gaúcho quebra e vai embora, né? Quebramos, fomos embora tentar a vida, né? E eu cheguei aqui na Bahia e minha esposa, eu tinha uma filha de 1 ano, né? E uma de 6, e ela, podia ir no mercado e tal, não sei o quê, e eu fui abrir minha carteira, não tinha nenhum real, cara, nenhum real na carteira. Zero. Assim, eu disse, Que caramba, cara, situação, né? que eu vou fazer, caramba? Né? Tem que alimentar minhas filhas. Aí a gente pensa um monte de coisa, né? Mas como eu cheguei, vou lá pedir para o dono do mercado se ele me vende a prazo, fiado, né? Vamos falar no popular. E Deus foi tão bom comigo que eu cheguei lá, fazia 3 meses que eu estava aqui, eu expliquei a verdade, né? As pessoas me falam às vezes, Nando, o que nós vamos contar de história? Aprendi, a melhor história sempre é a verdade, né? Fala a verdade que sempre eu falei, ó, tá assim a minha situação, eu tô começando, papá, não tem problema, Leandro. Tu pode pegar aqui 6 meses, tu vai me pagar daqui 6 meses. Ué, meu Deus, voltei para casa, né? E continuei. E perder, eu não tenho sensação pior na vida do que o fracasso, né? Perante a tua família, você fracassar perante teus filhos e tal. E aconteceu isso comigo. Eu quebrei, eu tentei, quebrei e a família sofreu demais. Então tinha uns pedaços de terra, vendemos, não pagamos as contas. E isso é uma sensação muito terrível, de psicologicamente falando, necessidade. E o que que eu pensei? Aí eu falei assim, um dia, eu amo a terra, eu nasci na terra. É aquela história, eu amo soja, eu amo as plantas, eu adoro entender. E eu falei, se um dia Deus me der a oportunidade novamente de eu ser um agrônomo, porque eu acabei virando caminhoneiro. Eu agrônomo, com mestrado, não sei o quê, e fiquei 3 anos em cima de um caminhão para sustentar minha família. Porque vem aquela história, né? A gente fica triste, fica frustrado, depressivo, sei lá, e tu procura outras coisas.
E eu disse, se um dia Deus me der uma oportunidade de voltar a ser agrônomo, que sempre foi o sonho da minha vida, eu sempre com 10 anos de idade eu dizia, eu vou ser agrônomo, eu vou fazer diferente. E foi que surgiu, né, resumidamente, um dia eu fui olhar um gerente de fazenda, a gente colhia mal e eu comecei a estudar e eu disse, eu quero que ninguém mais sofra o que eu sofri. Porque existe a maneira de não sofrer, de não perder. É só produzir. E ele é simples. Então, o que me motiva são essas duas coisas. Eu não quero que ninguém passe, nem o pior inimigo, como a gente fala, o que a gente passou de humilhação, de frustração, de sentimento de incapacidade de criar os filhos, de alimentar um filho. Eu não quero que ninguém passe isso. E que automaticamente todo mundo tenha uma. A gente produzindo bem, todo mundo vai ter uma vida melhor. E tentar fazer alguma coisa diferente pelo mundo, se eu puder ajudar, que fique na história, que fique, sei lá, vá ser contado. Eu não sei direito dizer o que, assim, mas eu quero ajudar todo mundo a ter uma vida digna. Uns vão ter mais, uns vão ter menos. Isso é natural, desde que mundo é mundo. Mas que todo mundo tenha uma vida digna. O que é ter uma vida digna para mim? É ter uma casa para dormir e uma comida para comer, né? Pronto. Se a gente tiver isso, é isso que me motiva hoje. Por isso que eu faço. A gente tem nosso negócio, mas eu ensino de graça, eu ensino quando me pagam, eu ensino de qualquer jeito. Pediu ajuda, está dentro do meu campo, eu vou me dedicar e me dedico muito a isso. E é isso que me E é, motiva. é muito bonito isso, né? Porque faz parte da tua missão, do teu propósito, né? Não só deixar legado, mas ajudar as pessoas, né? E é Ajudar. tão importante quando a gente percebe que existem pessoas como você, porque muda a tua região, muda as pessoas em torno, né? E você vai contagiando positivamente cada vez mais as pessoas que estão próximas a você, né? A fazer a mesma coisa, a seguir o seu caminho também, né? O seu exemplo. Isso é muito bonito. Parabéns, Leandro. Assim, é que a paixão que a gente tem e eu sei que pode, sabe? Às vezes, em quando eu fico no negócio assim, que eu sei que pode fazer. E então, às vezes, a gente fica até ansioso, às vezes, porque eu queria ensinar rápido, que as pessoas entendessem rápido, para elas não sofrerem. E eu vejo que a gente está, de novo, voltando no início, né? Nós estamos aqui para quê, né? Cláudio? Não é para a gente ajudar um ou outro. Claro que tem, né? Gosta mais de um, gosta mais de outro, mas a vida ela é mais simples um pouco na minha maneira de ver, sabe? A gente que está nessa confusão aí hoje, aí tu tem um carro, daí tu quer um carro melhor, daí tu fica o celular, tu quer trocar. Eu sempre te pergunto, tu tem um iPhone 16, o que que muda pro 17, né? Tu vai se Além do endividar às vezes. preço, né, que É, aumenta, né? O valor isso. agregado dele será que aumenta também, né? Uma função Então, ou outra, né? se tu tá com o dinheiro na conta, beleza, tudo certo, gasta o dinheiro. Dinheiro é para ser, né, ser utilizado. Vivido, né? Vivido. Mas às vezes assim, ó, tu se prejudicar assim por causa de, o fulano tem, né, e eu não tenho. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida também, Cláudia, assim, ó, a gente olhar para quem tem menos que a gente. Porque às vezes a gente fica só olhando para quem tem mais, e daí a gente se frustra, a gente fica, né, poxa vida, aquela comparação. De vez em quando olha para quem tem menos, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a aprender a viver, porque eu sinto que aqui é uma parte do negócio e se você passar esse tempo aqui mal, né? Não que não tenhamos os altos e baixos, a gente vai ter no dia a dia, né? Mas, pô, na média a gente tem que ser feliz, né? E eu acho que às vezes a gente, nessa ansiedade do dia a dia que é hoje, é a mesma coisa pela busca da produtividade. Isso não existe passe de mágica. Existe trabalho e conhecimento. Vou te dar uma outra analogia. Eu tô lá com 120 quilos, era o meu caso. Eu preciso chegar em 90. Não é só o Monjário, eu vou lá e tomo o Monjário e tá tudo certo. Não, cara, vai ter que ir para academia, vai ter que reeducar a alimentação, vai ter que mudar a mente e depois seguir em frente sem o Monjário, né? Isso é um processo, não é mágica, né? E hoje as pessoas eu vejo que elas querem muita mágica, não, eu quero ficar rico. Então eu vou ser blogueiro. E rápido, né? Algumas pessoas às vezes acontece, mas assim, ó, 0,001% o resto é trabalhando mesmo, né? E com paciência e constrói. Porque eu não sei como é que você pensa, mas levantar o troféu é legal, né? Eu sempre acho. No dia que a gente ganhou o prêmio ali de produtividade, eu persegui aquele prêmio, aquele troféu por 14 anos. Beleza. É muito bom chegar lá. 5 minutos, levantei. Mas tia, eu tinha 14 anos de história para contar.
Então, para mim é isso que importa, né? Levantar o troféu é legal, mas contar a história é legal também, né? É exatamente isso, né? Porque quando a gente vê a pessoa recebendo um troféu, recebendo um reconhecimento, a gente não sabe o que tem por trás daquilo. Exato. Normalmente é pelo menos uma década que a pessoa já está ali, né? Provando a experiência dela, colocando na prática, mudando, trazendo soluções para ela poder receber um prêmio, né? E o reconhecimento do SESB, ele reforçou o seu trabalho entre os maiores especialistas em produtividade do país, né? Qual é a responsabilidade de ocupar esse espaço e principalmente influenciar milhares de produtores, Leandro? Eita, esse é o grande desafio, né? Porque sempre tem o ônus e tem o bônus, né, Gade? Então, eu acho que eu sou muito grato a Deus por me dar ter me dado essa oportunidade que eu nunca nem pensei na minha vida que eu poderia fazer isso, né? Eu acredito muito nos planos de Deus. A gente, claro, tem que dar uma ajudinha para ele, mas ele tem os planos. Então, a responsabilidade é muito grande. Quando as pessoas se inspiram em você e você tem uma responsabilidade. É diferente a tua vida. Não, não dá para você querer assim, não, eu vou fazer tudo a mesma coisa. Se você, tipo, ninguém sabe que você existe, e muita gente olha para você e quer ser você. Então a tua responsabilidade é muito maior. Você tem que saber o que tu fala, o que tu faz, o que você dá de exemplo. A tua vida muda, aceita isso. Né? Não, não dá para continuar fazendo a mesma coisa, ou às vezes até sendo incoerente. Mas é uma coisa que eu aceito muito bem, talvez tenha coragem para isso, né? Porque tem que ter um pouquinho de coragem, porque você vai receber críticas, né? Você vai ser muitas vezes mal entendido, então tem que estar preparado muito bem psicologicamente falando. E acredito que eu, ao longo do meu tempo, e com um apoio gigantesco da minha família, eu tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, tenho amigos maravilhosos que me ajudam muito sozinho, ninguém consegue, ninguém. Porque quando vem a gente brinca, a tormenta, né? A gente tem que ter alguém para a gente chorar, para a gente conversar, apoio psicológico. Mas eu sou muito feliz e grato a Deus porque já ajudamos muitas pessoas a melhorarem de vida, a produzirem mais. Então, pronto, eu acho que eu estou cumprindo a missão, meu propósito, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer pela minha vida. Então, quando vem aquele vou te dar um exemplo, assim, que eu já escutei, Leandro, muito obrigado, porque meu filho começou a te seguir aí, e ele voltou para a fazenda, ele começou a gostar de soja de novo. Que Ah, nós, lindo isso, é é, maravilhoso isso, né? maravilhoso. Teve uma vez que ela te falou assim, Leandro, solos arenosos, né, eles são mais difíceis, né, porque ele segura menos água e tal. Aí teve um agricultor que falou assim, Leandro, eu coloquei o método em prática e eu não precisei mais vender minha fazenda, eu consegui pagar as contas. Então a gente teve muita coisa nesse sentido. Então eu acredito que hoje então tem sentido a gente seguir nisso, né? 30% das pessoas vai fazer, vai dar errado, vão criticar, mas aquela história não me comparando, né? Mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Nem perto disso, mas eu acho que é por aí. Então eu acho que eu tenho uma responsabilidade, mas com toda a humildade, assim, eu quero te falar, eu aceito esse desafio, eu aceito isso. É isso que eu quero para a minha vida, é poder impactar a vida das outras pessoas e para que elas tenham uma vida mais digna. Então, é uma responsabilidade grande, mas é isso que eu quero mesmo, né? É isso. Parabéns por pensar assim, porque deixar legado precisa ter muita estrutura emocional, porque é o que Tem. você trouxe. Não é todo mundo que vai fazer e vai fazer certo. Tem aquelas pessoas que criticam, mas tem as pessoas que estão levando adiante o seu legado, transformando a vida daqueles que estão voltando para o campo, ou então fazendo com que aqueles que estariam prontos para perder tudo, conseguiram resgatar não só o solo, como resgatar a vida da família, né? Então, isso é É. muito importante, né? E eu quero falar um pouquinho agora sobre o futuro, né? Pensando na safra de Uhum. 2026, 27, quais são os maiores desafios para quem produz o soja e quais as estratégias que podem fazer a diferença na produtividade e na rentabilidade, Leandro? Pronto, isso é bem importante porque estamos em cima disso. Nós vamos enfrentar um fenômeno que é o El Niño, ele é bem difícil para a gente sempre, a nível de Brasil, mas como que o agricultor vai ter que se preparar?
Existem algumas coisas que são paliativas e que dá para fazer ainda, porque a gente não entrou no plantio. Então, como eu falo assim, uma boa descompactação de solo ainda pode fazer, tá? Dá tempo. E nós cuidarmos de uma boa nutrição da nossa planta, tanto para onde vai faltar água, que o centro-oeste vai faltar água e o sul vai chover demais. Então, como eu falei, o manejo é o mesmo. Quando chove demais, eu tenho que fazer com aquela chuva que vem lá 100 milímetros numa hora, ela infiltre rapidamente no solo. Então, esse solo tem que estar descompactado, entende? É a mesma coisa que pega uma chuva e dá numa grama, a água infiltra. Se dá no asfalto, a água escorre. Ela não infiltra. Então, a mesma coisa acontece no nosso solo. Essa água tem que infiltrar rápido e dá para a gente fazer isso ainda. Então, dá para se preparar, porque a água armazenada ou ela fica acumulada no solo, não é só que ela escorre e leva, mas quando entra a água nos poros, o oxigênio sai, porque a água toma conta e daí falta oxigênio para a planta. E eu falei, ó, o primeiro nutriente que tem que ser comprado é o oxigênio, porque a planta precisa respirar, para ela ter energia para poder absorver. E a mesma coisa então você trabalha teu solo, que ainda dá tempo, mas quem não vem fazendo isso ao longo do tempo, cuidando do solo, é como se você tivesse um probleminha, tu vai lá e toma um remedinho. O correto é você cuidar do teu corpo, da tua alimentação, fazer exercício físico. Mas veio um problema, então a gente consegue. Existe isso, e existem alguns produtos hoje que a gente aplica na folha da soja, do milho, do algodão, que ajudam. E muito simples: hormônios, aminoácidos, nutrientes, que a gente consegue fazer com que essa planta resista melhor a uma alta temperatura. Não vai ser o perfeito como se ela tivesse raiz. Porque se a raiz está boa, ela tem água, então ela pensa que hoje um dado, Cláudio, para você entender, 95% da água que uma planta absorve é para refrigerar a folha. Porque vem batendo o sol ali na folha, ela não consegue ir para a sombra, né? Que nem a gente. Tadinha, ela precisa, né? Se Ela não esfriar um tem problema, pouquinho, né? ela tem que se resfriar. Quem que resfria? A água. Quando falta água, por que queima a folha? Por que acontece as coisas? Falta água, então a folha aquece e quando ela aquece, ela queima. Falando uma linguagem bem simples, é assim que funciona. Então, se a gente tem mais raiz, absorve mais água, ela aguenta mais a temperatura. E ela consegue fazer isso. Então, então, o segredo todo é vir fazendo ao longo do tempo um bom sistema radicular. Mas também existem produtos que ajudam a não queimar, que nem a gente. Por exemplo, se eu já vou no sol aos pouquinhos, vou lá e eu vou ficando mais melanina e tal, eu vou para o sol e não me queimo tanto. Agora, vamos lá. Eu tenho a minha filha que é bem branquinha. Ela chega lá, meu amigo, 10 minutinhos, pá, vermelhou. Por quê? Porque ela não estava acostumada. Mas existe o protetor solar. Se você usar o protetor solar, você pode, às vezes, até se queimar um pouquinho, mas vai ser bem menos. E na planta também existem alguns nutrientes, como o cobre, o zinco, o manganês. Existem alguns aminoácidos que ajudam essa planta a não se queimar tanto assim. Então, o agricultor pode lançar mão disso esse ano ainda, né? Dá tempo ainda de ele fazer uma descompactação, organizar a nutrição, comprar lá o aminoácido que, né, são específicos para essas coisas e passar esse ano adverso, que vai ser para todo mundo. E daí sim, passou o ano, sobreviveu, começa a pensar a longo prazo para formar sistema radicular, né? E eu falo assim para você entender assim as coisas, o pessoal entender. O solo é como se fosse um motor, né? As coisas que a gente usa na folha, os nutrientes, os hormônios, é como se fosse uma turbina. Então não dá para a gente comprar o remédio lá, a turbina, se o motor está ruim. Porque quando a gente turbina um motor ruim, a gente acaba de fundir ele. Então primeiro a gente constrói um motor bom, depois a gente turbina. E é assim que funciona o negócio como um todo. Vou dar outra analogia para o pessoal entender como que o agricultor ainda pode fazer. Se a gente está bem nutrido e a gente pega uma gripe, a gente toma um xaropinho, toma um chazinho e a gente melhora. Se nós não estamos bem nutridos, nós estamos fracos, a gente vai ter que tomar soro no hospital. E aí sai mais caro, a gente definha mais, e eu acho que é por aí, tá? Então, tem como sim a gente fazer medidas paliativas esse ano, como descompactar um solo, para resumir então, e utilizar produtos na folha da soja, do milho, do algodão, da cebola, de qualquer coisa, para ajudar ela, né, nesse sentido, como se fosse vitaminar ela. Existe sim, existe esse conhecimento, está disponível, basta o agricultor, né, buscar
e entender tudo isso aí. Mas nunca esquecer de formar uma boa base no futuro. E a gente sabe o quanto a terra muda a vida das pessoas, né? Uhum. Eu acompanho muitos programas agro, gosto muito do agro e percebo o quanto as famílias falam. E vem sempre a esposa, né, que cuida das contas, né? Ela vem com um É, caderninho, ela mostra, olha, antes da colheita era assim, antes da gente aprender a trabalhar com o solo, já vi do cacau, já vi do uhum. açaí, as famílias inteiras falando o quanto isso muda. Então, é muito importante você trazer essa consciência para que as pessoas possam aplicar isso nas suas plantações também, né? E a gente está chegando no final dessa conversa fantástica. Estou adorando falar sobre a terra, que é a origem de tudo, e você traz isso com muita consciência. Leandro, se você pudesse deixar apenas um conselho para os produtores que enfrentam dificuldades por causa do clima, do alto custo dos insumos ou das margens apertadas, qual seria a principal mudança de mentalidade que eles precisariam fazer para atender os seus conselhos? Ah, muito bom. É, uma coisa só antes que eu quero te dizer é o seguinte: isso que eu estou falando serve para o mini agricultor, para o pequeno agricultor, para o grande agricultor. Não precisa plantar 10 mil hectares de soja, não. Se plantar 1 hectare de cebola, funciona. Não importa se é pequeno ou é grande, tudo funciona. O que que eu faria? Eu faria para esses agricultores que para enfrentar tudo isso. A primeira coisa, a gente tem que se autoavaliar. Que eu tô bem? Eu tô fazendo a coisa certa? Se tá tudo certo, mas se eu tô mal, o que eu tô fazendo de errado? Porque não é botar a culpa no outro, botar a culpa no clima, responsabilizar outras pessoas. Ou porque na minha mente, na minha maneira de pensar, se deu alguma coisa errada comigo, a não ser que fosse uma catástrofe, uma tragédia, a responsabilidade é minha. Então, ter a humildade de se autoavaliar e pensar onde é que eu estou errando. E daí, primeira coisa que eu aprendi há uns tempos atrás. Ó, então, beleza, cheguei à conclusão que eu estou errando, eu estou colocando minha família em dificuldade. Então, primeiro se perdoa pelos erros que tu se perdoa, né? Não fica lá se culpando, não, cara, se perdoa daquilo, aí tem a humildade de perguntar, de querer aprender. Essa é a mentalidade. Abre a mente, tá tudo certo, né? Porque uma coisa que acaba com o ser humano é o tal do ego, né? Então, tipo assim, se perdoa e busca aprendizado, mas busca aprendizado com quem tem resultado. Não vai atrás daquela pessoa que só conversa, que não, que existe isso hoje. Então se espelha num vizinho, num professor, num outro agricultor que está, o agricultor está colhendo bem. Vai lá e pergunta para ele, cara, o que você está fazendo mesmo? Porque às vezes as pessoas têm assim, não, mas eu sou vizinho aqui, eu vou me humilhar para a pessoa. Não, cara. Ele vai saber Justamente. que eu preciso de ajuda, né? Que eu estou passando necessidade aqui, Não, cara. preciso de ajuda. E eu entendo que 90% das pessoas, dos seres humanos, eles querem ajudar. 10% pode ser egoísta. Então, o meu conselho é o seguinte: se autoavalia, se perdoa e busca o conhecimento com humildade. Pergunta, aprende e ensina, obviamente. A gente está sempre ensinando e aprendendo. Mas eu acho que essas três coisas, diagnosticar, que a gente fala, né? Então, ter a autocrítica positiva, né? Não é para se destruir, mas para entender onde é que você está. Se perdoa, vai lá, conversa, aprende e plano a longo prazo. Não existe mágica, né? Vai fazendo aos pouquinhos e um dia a vitória chega. Eu acredito que é isso que eu tento mostrar para as pessoas, foi isso que eu fiz na minha vida, né? Com a ajuda, obviamente, de uma grande família, de grandes amigos, a gente seguir em frente e não desistir. É exatamente isso, né? A gente precisa entender que todo ser humano precisa de ajuda, né, para sair de onde está para chegar num lugar melhor. E precisa olhar para quem já passou por essa experiência e já tem mais sucesso, né? Porque olhar para baixo a gente não segue a vida adiante, né? Então, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção em explicar de uma maneira em que todos possamos entender, né? E principalmente, Leandro, por compartilhar a tua paixão,
na tua trajetória, né? A tua experiência, porque a tua visão, eh, que é uma verdadeira transformação, né, de vida, de produtividade, ela começa na origem da vida, né, que é na terra, nas Uhum. raízes, não apenas nas plantas, mas também no conhecimento, na gestão e na tua mentalidade de produtor, né? É assim que você está conseguindo mudar o teu lugar, mudar os produtores, os agricultores em torno. Então, eu só tenho te agradecer pela tua experiência que você trouxe aqui, teu conhecimento. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigado a você. Mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade. Eu tento honrar muito as pessoas que me dão a oportunidade de falar. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para que ajude a melhorar. Então, conte comigo sempre que precisar e, mais uma vez, o agradecimento é todo meu. Que delícia, muito obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, tenho certeza que essa história, essa origem que a gente fala, que tudo começa na Terra, pode mudar a sua vida e a vida da sua família também. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.